liderança, porque a gente pode ter um líder que tem dificuldade de fazer gestão e tem pessoas que fazem muito bem gestão e tem dificuldade de ser líder. Então são coisas bem distintas que juntas e unidas essas duas ferramentas trazem um empoderamento muito grande para a empresa ou para o comercial, ou enfim, dependendo da área que for a execução. Então, eu gosto muito de dizer o exemplo de Moisés, quando ele saiu, ele foi convocado por Deus, levantado por Deus para tirar o povo do Egito. O que ele fez? Ele não executou nada para as pessoas, ele apenas liderou, ele tirou, né, ele conduziu pessoas que saíram lá do Egito, passou por todo o processo, passou pelo deserto para chegar na Terra Prometida, ou seja, ele guiou pessoas, ele dirigiu pessoas, ele tirou as pessoas de um estado, de um local e colocou essas pessoas em outro local. Na liderança, quando nós falamos principalmente a liderança comercial, que é a minha especialização, embora dentro das indústrias, dentro de grandes empresas, a gente trabalha a liderança como um todo. Mas especificamente a liderança comercial, que é o que eu amo e sou apaixonada, quando a gente fala de liderança comercial, liderança do time comercial, é você pegar esse time de vendas e conduzi-la no processo de vendas para atingir os resultados. E aí que está a grande dificuldade das gestoras, no caso, né? Hoje a gente vai falar mais do público feminino. A dificuldade das gestoras de entender que liderar não é fazer pelas pessoas. E aí agora a gente já entra no debate. Entendi. É porque nós ouvimos tantos comentários hoje, né, sobre liderança, nosso curso sobre liderança, tudo. E eu acho que é bem interessante a gente esmiuçar isso daí para o pessoal entender mesmo, né? O que toda gerente tem que aprender, então, na sua opinião? Dentro do processo de liderar e entender de gente, nós temos que primordialmente entender de como eu vou me comunicar com essas pessoas para fazer com que elas saiam do estado, do local A e atingir o local B. Toda líder, eu vou falar do área comercial agora, né? Sim. Toda gestora, toda gerente da área de vendas, ela precisa entender que, primeiro, que ela não faz sozinha, que é o que acontece hoje em dia em muitas empresas, ela tira o crachá da liderança e vai para o operacional vender. Então ela tem que entender de vendas, mas não é para ela vender, é para ela conduzir, né, orientar, dirigir as pessoas dentro do processo. Certo. E entender também quais são as etapas do processo de gestão que faz com que ela conduza. Então, tá, Miriam, mas como é que eu conduzo então? Como é que a gente faz o processo de condução? A gente tem as 8 etapas, que é planejamento, direcionamento, treinamento, cobrança, feedback, tem o processo, como lidar com o processo. Então a gente tem uma trilha que ela precisa aprender para fazer com que essa pessoa, esse vendedor, saia deste local A e vá para o local B. Quando a gente fala de local A e local B, que é uma metáfora que eu uso nas mentorias, sim, é entender onde ele está hoje de performance, baixa, média e alta, e conduzir as pessoas para que elas saiam dessa performance e vão subindo e evoluindo dentro dos processos da empresa, não só para bater metas, né, mas atingir outros indicadores da empresa, no caso da área comercial, e fazer com que essa pessoa também cresça e evolua. Você poderia comentar um pouco sobre esses passos que você falou? Sobre cada um separadamente, um resuminho, só para claro, interessante. Eu amo esses passos, porque quando... Eu acho que agora as gestoras vão se identificar. Sim. Eu tenho certeza que quando as gestoras aqui, as gerentes, até mesmo as empresárias que têm gerente abaixo delas, ninguém falou para elas assim, ó, eu vou te promover, você vai ser gestora, porque você é recordista de vendas, mas eu vou te dar um passo a passo para você gerir o comercial. Ninguém recebe isso. Verdade. Ninguém. Então, no nosso método, a gente desenhou esse passo a passo. Ó, então, você vai fazer passo A, passo B, passo C, e assim vai, que são os 8 papéis dentro do processo de liderança que ela precisa cumprir para que o time entregue resultado. E aí as pessoas dizem assim, Miriam, mas não é o vendedor que tem que entregar resultado? Eu falo, se a liderança for fraca, o vendedor é fraco. Se a gestora for fraca, o vendedor é fraco. E se ele tiver em baixa performance e ela fizer todo o trabalho, todos os 8 papéis, a gente tem que analisar com profundidade para ver se essa pessoa realmente tem o perfil do comercial. Ou ele não tem o perfil para estar na área comercial, ou a gente sempre fala, né, que o querer fazer, que tem vendedor que sabe que precisa ser feito, mas não quer fazer e aí não tem o que a gestora fazer dentro do processo. Então, basicamente, são 8 papéis que a gente fala. Planejamento. Então, a gestora ela precisa aprender como fazer o planejamento diário dela. Espero que as gestoras tenham agenda, viu? Então, a gente está falando aqui de planejamento, não existe planejamento sem agenda. Lembrando que dentro de lista de tarefas... Vou até anotar aqui. Anota.
Anota, Primeiro- porque lista de tarefas não é planejamento. Ah, então listinha de tarefa que as senhoras têm aí, listinha de tarefas operacionais, isso não é planejamento. Planejamento são as ações desenhadas para evoluir a performance do time, tá? Além do planejamento dela, nós temos ela ensinar o vendedor a fazer o planejamento. 99,9% dos vendedores não têm agenda. Acorda, chega na segunda-feira, aquele corre, atende um, atende o outro, até mesmo a venda consultiva, que tem um pouco mais de espaço, de tempo dentro das atividades, não tem agenda. Então, planejamento primordial. Fez o planejamento, a gente entra no segundo passo, que é o direcionamento. E aí, amadas, eu puxo a orelha aqui, né, da mulherada. Vamos lá. Direcionar não é fazer pelas pessoas. Direcionar é o quê? É conduzir a pessoa, que vem a história de Moisés, que eu falo, de você fazer o planejamento, desenhar as ações e direcionar as pessoas. Direcionar no método de Strave que a gente fala, é exatamente como o GPS. Por exemplo, quando você vai para algum lugar e você coloca lá o GPS. Ele dirige por você? Não, ele dá orientação, mas eu estou dirigindo. Ele dá orientação. É. Mesma coisa gestora, eu passo dela dar orientação. Não é fazer venda, não é fazer proposta, não é ir lá fazer a parte do vendedor ou do assistente, enfim, quem está abaixo desse cargo. Não é fazer, é dar direção de onde é para ir e como é para ir. Qual que é o grande desafio e o erro das gestoras? Principalmente se elas estiverem em quesito mais abalado emocionalmente, que eu falo gestora mãezona, ela mostra para onde ir, mas não explica o como. Diz que vendedor tem obrigação de saber. Tem obrigação de saber? Teria, mas 5% da população estuda só. Né? Se desenvolve, se capacita dentro do processo comercial. Então a gestora que é alta performance, a gestora elite, a gestora que tem uma gestão poderosa, ela fala, ó, nós vamos para este caminho e você vai seguir essas 5 etapas do processo para chegar nesse caminho. Aí vem o terceiro passo, que é acompanhamento. Então eu planejei, eu estrategei, ensinei o vendedor a fazer o planejamento. Dou a direção de onde eu vou, como eu vou, né, para esse vendedor, e agora eu faço acompanhamento. O que é acompanhamento? Nada mais é que o campo de observação. Se está aplicando, se não está aplicando. Aí vem os sinais do GPS. Está chegando perto da meta? Não está? Olha o risco, vira direita, vira esquerda e ela faz esse acompanhamento. O acompanhamento, a gente, nada mais é assistir o vendedor fazer venda. Ouvir a ligação, assistir reunião, se realmente está seguindo o script, o processo. Eu creio e acredito que a sua empresa deva ter processo, as gestoras que estão assistindo aqui. O que é o processo? É o passo a passo que todos os vendedores seguem de forma padronizada para fazer o processo de vendas e o fechamento da venda acontecer. Então ela acompanha para ver se realmente está executando ou não. Aí a gente vai para o próximo passo. Não está executando? Treinamento. Daí eu vou para o próximo passo, que é treinar e capacitar as pessoas. Eu tiro muitas gestoras da cadeira do operacional, eu tiro muitas gestoras, porque elas acreditam que se o vendedor não consegue atingir o resultado, ela vai ter que descer para a cadeira para vender. Ou já temos gestoras que são viciadas na venda, ou seja, ela era vendedora e não se desconectou do processo de vendas. E aí isso mata a produtividade dela. Exaustão, cansaço. Ai, meu vendedor não faz, eu tenho que ir, porque o cliente chama a gerente para fazer o processo. Ai, chama lá a gerente para dar desconto, enfim. Então, um dos papéis da liderança dentro desses papéis é treinar e capacitar o vendedor. E ela, sim, é responsável por treinar e capacitar o vendedor na área técnica de vendas. Então, ela tem que treinar produto, processo, sistema, vendas, fechamento, negociação, objeção, comportamental, inteligência emocional. E se ela não sabe, tem que buscar esse conhecimento. E faz toda a diferença. Quando a gestora ensina o comportamento, essas habilidades para o vendedor, norteia e faz toda a diferença. E aí, depois a gente entra na outra etapa. Treinei, olha que legal, olha que bacana. A linha do passo a passo que a gente desenhou. Planejamento, aí eu vou direcionamento, acompanhamento, eu treino. E agora, qual que é o próximo? Feedback. Então, o feedback, ele não é um evento que você faz de vez em quando na empresa. Eu acho um absurdo que eu pergunto para a gestora, você faz feedback? Faço, eu vou ver lá, não tem processo. E quando faz feedback, é uma vez ao mês. Só quando o resultado já aconteceu, que a gente chama de análise do NL, né? Porque o defunto já foi, agora você vai analisar o motivo
o que realmente aconteceu, vendeu, não vendeu, qual foi a performance, e aí acaba só analisando o que foi negativo. Então, o feedback precisa acontecer uma vez por semana, individualmente, que é o famoso feedback one-on-one, ou feedback individual, como eu gosto de falar, que é aquele feedback que você senta na frente do vendedor e você monta um PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, para que ele cresça de números, de performance, de inteligência emocional, enfim, de comunicação, de tudo aquilo que o vendedor precisa ser nutrido para chegar na performance desejada. O maior erro das empresas é achar que o vendedor está pronto. O vendedor tem 15 anos de mercado, não, ele está pronto, já tem 15. Não, eu falo assim, ó, gente, vendedor experiente, sem conhecimento é dinossauro, vai ficar para a pré-história e vai virar fóssil. Né? Então, não adianta olhar para o vendedor e falar, tenho 15 anos. Nessa casa, a gente treina uma indústria que os representantes comerciais têm 30 anos de casa, eles são mais velhos do que a gente. Tem muita idade para ser meu pai, e só que ele nunca se atualizou. Então, assim, só a experiência é importante? É, mas ela não é primordial. Então, sim, esses também têm que receber feedback. Plano de desenvolvimento individual para cada um. As pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo para fazer tudo isso. Tem sim. Se sair da improdutividade, sair da cadeira do operacional, te sobra tempo para fazer todo o desenvolvimento dos vendedores. Eu fazia com 30 pessoas abaixo de mim na gestão nacional, então as gestoras aí com certeza vão conseguir fazer. Depois que você dá o feedback, né, aí entra no processo, você vai ver que são pedacinhos que vai entrando nesse castelo, nessa construção. Passou pelo feedback, agora vem a cobrança. Agora eu cobro. Então eu dei planejamento, eu fiz todos os processos, eu treinei, eu estou acompanhando, fazendo o feedback, agora eu cobro. E aí vem a questão da cobrança. Isso a gente ensina o detalhe no Destrave, né? A gente tem lá dentro da metodologia, a gente abre lá as camadas da cobrança e tal. O que é cobrança? O maior erro da gestora é cobrar números. Não se cobra número, se cobra processo. Porque se o vendedor fizer o passo a passo da venda certinho, incluindo mentalidade, incluindo performance comportamental e as atitudes corretas que cruzam com o processo de venda, o resultado vai vir. Sim. O resultado vai vir. Então, existe sim a necessidade de você ter um norte numérico que o GPS aponta. Então, olha, sua meta no mês é 100 mil, dividida aí por 23 dias úteis é X e por semana X. Então, ele tem um balizador se ele está perto da meta ou se ele está longe da meta, mas isso não é a cobrança primordial. A cobrança é a quantidade correta de ligações, a quantidade de cliente, a positivação, ele tem noção da taxa de conversão de vendas. Então, se o vendedor não sabe nem qual a taxa de conversão de vendas, e muitas gestoras não sabem a taxa de conversão de vendas do vendedor, o que ela vai cobrar para fazer? Fica tiro no escuro do mar sem bússola. Um navio no meio do mar sem bússola no escuro. Né? Você não sabe para onde ir, não sabe o que cobrar, e você fica, já bateu meta? Meta, e a meta? E aí? Vai vender hoje? Não vai vender? Que isso é bem um comportamento de uma gestora amadora, que não tem conhecimento, não tem metodologia, não tem ferramentas, e ela fica perdida. E ela deixa o time perdido ainda. Nossa. E isso é uma das maiores causas de perda de boas pessoas do time. É essa perda. E depois da cobrança, a gente entra em processo. Ou seja, a gestora, ela precisa ter norte de processo. Se tem processo, se não tem processo na empresa, se tem processo não está sendo seguido, por que não está sendo seguido, onde estão errando no processo, se está tendo falha, se está tendo erro. Ele não é tão primordial, mas ele precisa fazer parte de todos desses passos aí do papel da liderança dela. Com base nisso, se você juntar todas essas peças que nós falamos, ela monta uma rotina perfeita para a gestão dela de segunda a sexta. Verdade. Ela tem tudo bem certinho. É claro que tem que mergulhar em cada um. Cada pedacinho desse tem um processo, com metodologia, com ferramenta que ela precisa colocar em prática. Então, liderar é você conduzir as pessoas dentro desse processo. Gerir, fazer a gestão, é fazer a gestão desses processos, alinhando as pessoas no lugar certo, no momento certo, para conduzir todos esses passos. Na verdade, eu acredito que realmente, assim, eu não estou a fundo no departamento comercial, mas, pelo que eu já ministrei alguns treinamentos também, e a gente conversa com muitas pessoas, né? A maioria das gestoras, vamos falar de gestores e gestoras, não faz nada disso aqui. E os vendedores, então, é aquele processo antigo. Arcaico. Entendeu? Arcaico. Dinossauro, que a gente chama. Não é, nossa, nada a ver. Então, isso aqui é essencial. Concordo plenamente com você, essencial.
E esse método, ele é um método comprovado e testado. A gente usa ele em todas as empresas. Sim. O que muda é a personalização do produto. Endereço, só. A gente tem casos desde que eu comecei a mentorar, a gente tem casos de aumento de vendas de 83%, 150%, indústrias com 32% de aumento de faturamento. Mas veja, em nenhuma das empresas nós prometemos o faturamento. Olha, eu vou entrar, isso aqui é balela, tá, gente? Então, vou entrar na sua empresa, me contrata para fazer mentoria empresarial, ou vem para o Destrave as mulheres, né, que vão fazer o curso com a gente, que o Destrave é uma formação específica para gestoras, gerentes, empresárias. A gente não promete faturamento. Por quê? O faturamento é consequência de todas as etapas realizadas da forma constante, com disciplina e com profundidade. Sim. Não está acontecendo o faturamento, nós temos que olhar as causas, os gaps. E aí pode ser gap no processo, pode ser gap na estratégia de mercado, pode ser gap na taxa de conversão, pode ser vários gaps. Então, por isso tem que ter o esqueleto. A hora que a gente implementa o esqueleto, daí nós vamos olhando parte por parte onde a gestora está errando, onde os empresários, as empresas estão errando. Entendi. Entendeu? Então, por isso que a gente não cobra do vendedor o resultado final, a gente tem que cobrar o processo. Sim. Cada camada do processo de vendas e da gestora, a gente cobra cada camada do processo de gestão. Se ouve muito falar em chá da venda, Sim. do vendedor, conhecimento, habilidade Da e atitude. gestora. Mas ninguém fala do chá da gestora, né? Ninguém fala do Não. chá do gestor. E no nosso método a gente fala, se o gestor não tem chá, conhecimento, as habilidades e as atitudes bem projetadas, bem claras, específicas e treinadas, ele cobra automaticamente o chá do vendedor. Então a gente tem o chá do vendedor, o chá do gestor, os dois andando em paralelo, os resultados vão acontecendo. Entendi. E nessa sua caminhada como mentora, você sentiu em algumas empresas, por exemplo, né, você falou que tem muitos vendedores que já são mais velhos e tudo. Você sentiu resistência? Como que foi A isso? minha vida é lidar com resistência, Lê. Todas as empresas que a gente entra tem. E como que você faz para driblar Então, isso? aí vem um outro conhecimento nosso, que é a reprogramação comportamental. Então, dentro da nossa metodologia, ótima pergunta isso, inclusive, porque tem muitas empresas que têm receio de implementar, aliás, muitos empresários, muitas empresárias, gestoras, têm dificuldade de implementar a cultura de desenvolvimento do vendedor. Porque já tentei fazer meu vendedor ler, ele não lê. Já tentei fazer curso, eles não fazem e tal. Por quê? Porque não tem a metodologia de destravas mentais, por isso que existe, eu coloquei o nome de destrave, porque a gente literalmente destrava a gestão. Então, a gente entra com recursos mentais primeiro, então a gente faz uma desconstrução, ou seja, a gente desaprende a pessoa para ela aprender, que esse é o maior desafio do século, né? Sim. A galera acha que já sabe tudo, Isso. já conhece tudo e ele se trava para conhecer. Então a gente entra primeiramente, quando a gente entra no processo de mentoria empresarial e também no Destrave, a aula do Destrave, a primeira aula do Destrave, ela vai entrar no Destrave com a mesma mentalidade que ela tem. Se eu tenho a mesma mentalidade, eu não consigo chegar a novos resultados. Então, no primeiro módulo, eu faço a desconstrução mental de conhecimento, de crença, de identidade. Aí ela se abre, aí aquela florzinha se abre. Aí eu entro com a ferramenta, eu entro com o processo. Na mentoria empresarial é a mesma coisa. Quando a gente pega um time de gestores ou time de vendedores, no primeiro mês é só desconstrução emocional, inteligência emocional, reestruturação do comportamento da rotina. E aí, nisso, eles já vão vendo, nossa, não sabia disso, não tinha esse conhecimento. Então, quando eles se adaptam a essa nova rotina que a gente usa as ferramentas lá para fazer, aí eles ficam abertos e vão aplicando aos poucos. Esses dias, essa semana, acho que foi ontem, eu fiz um post no Instagram que é mentira quando falam que as pessoas aprendam a vender em 30 dias. É no mínimo 6 meses. Então, as pessoas... Quanto tempo leva para um vendedor fazer a rampagem? Depende do nível de conhecimento, quanto ele se desenvolve, mas é no mínimo rampagem. O que é a rampagem? Quando ele é contratado e passou pelo treinamento, quando ele começa efetivamente a entregar resultados sem a liderança perto. Tá. Então, tem vendedor que leva 3 meses, mas o mínimo é 6 normalmente. Tem vendedor que leva 1 ano. Nossa. E quanto maior dificuldade, maior o nível de exigência técnica de vendas do vendedor, maior o processo de maturidade dele. Mesmo ele tendo treinamento da semana, mesmo ele lendo 2 livros de vendas por semana,
Então, vender, a gente não é só pegar o telefone e falar, tira o pedido pra mim, que é o que a gente escuta, né? O vendedor falando, me ajuda a bater a meta, tem aqui uma carga que vai pra tua região. A gente escuta muito coisa dessas nas ligações que a gente ouve das empresas. Não é só isso. Então, se quer ser um vendedor de alta performance, a gestora tem que ser alta performance. Primeiro ponto. O vendedor de alta performance, a gestora tem que ser alta performance, ela tem que ser elite, ela tem que estar acima do nível de conhecimento, porque ela que treina. Entendi. Então, a gente entra com essa desconstrução emocional, né, quebra de paradigmas, mostra que a pessoa realmente não sabe. Tão famoso mindset fixo, e esse é bem desafiador, então todas as empresas que nós entramos tem. Todas. Mas se o dono da empresa, se a dona da empresa estiver disposta, a gente muda o cenário. Se o dono da empresa, a dona da empresa não estiver disposta, aí o cenário não muda, porque a transformação não é no time, é na cabeça do dono. É nos processos que vêm de cima para baixo. Entendi. Você falou de livros de vendas. Você poderia indicar pra gente alguns livros, por favor? Eu vou indicar um livro de gestão maravilhoso, que é o meu livro. Meu livro book, que é um manual do gerente de vendas de alta performance. Tem o passo a passo do gestor lá em forma escrita. Né? São 138 páginas, bem de forma direta, clara e objetiva. Não tem enrolação, porque para quem já conhece as minhas mentorias, meus conteúdos, o meu, da Dri, da minha sócia da empresa Fênix, a gente é muito direto no conteúdo, sem ficar enrolando. Então, tem esse livro. Agora, de vendas, eu vou falar os meus preferidos, tá? Que é o que transformou minha vida em 2017, que aumentou a minha taxa de conversão e meu balizador para dar treinamento para os times, quando, lógico, tem a minha metodologia de treinamento, mas todo vendedor eu falo, leia junto com a mentoria, que é a Bíblia das Vendas, maravilhoso. A Bíblia das Vendas é fantástico, é um manualzinho que deve estar na cabeceira do vendedor. Spin Selling 1 e Spin Selling 2, que eu falo, que é alcançando excelência em vendas, e o 2 é para você vender para grandes contas e direto para o comprador. E a venda desafiadora. Então, esses são... Vendas desafiadoras? A venda desafiadora. A venda desafiadora. São esses, tanto Spin quanto a venda desafiadora, são direcionamentos e estudos, não são somente técnicas, são estudos, são empresas que foram estudadas dentro de foram feitas visitas com os melhores vendedores registrados no mundo, e aí disso eles construíram a metodologia de vendas. Então é venda bem agressiva, assim, é venda de alto ticket, pode ser utilizado para vender carro, eu uso essa metodologia para vender as mentorias. Pode se vender curso de inglês, consultoria, auditoria, tudo. E esse tipo de venda agressiva, em qual deles que tem mais? Todos. Todos têm, né? Uhum. Tá. Não só pra... E como que as pessoas adquirem o seu livro book? Você vai entrar no meu Instagram, né? Vai chamar lá no direct e eu vou fornecer pra vocês, tá? Tá jóia. Instagram Miriam Mentora. Miriam Aí chama lá no direct que eu envio o link e a pessoa tem o acesso lá ao book. Eu acho que o pulo do gato, né? Essa venda agressiva que você falou, curso de inglês, vender veículos, tudo isso daí realmente tem que ter as técnicas para poder, senão... Só desmistificar o que é uma venda agressiva, tá, gente? Não é tiro, porrada e bomba, batendo cliente, né? Pode explicar pro pessoal, Quando compra de mim, senão eu te lasco uma bufetada da cara, né? Isso não é venda agressiva. A venda agressiva, primeiro, as atitudes do vendedor tem que estar alinhado, ele tem que ter fome, ele tem que ter sede para conseguir aquela venda, tá? Que é a maior dificuldade hoje da gente ter encontrar vendedor com esse perfil, embora exista a dificuldade de encontrar. A venda agressiva é você desafiar o cliente, é você não ter medo do cliente e usar perguntas estratégicas que conduzem o cliente ao fechamento mais humanizado. Então, por exemplo, você vai vender um curso de inglês. Então, você tem perguntas estratégicas ali, você vai sair, né? Vai sair do arcaico, que é ficar fazendo panfletinho ambulante lá, oferecendo, esse curso tem isso, tem essas características aqui, pro X, sai dessa, isso aí não vende. Você está só repetindo verbalmente o que o panfleto já está dizendo. Isso não faz venda. Fazer venda mesmo é você entrar na dor do cliente, nos desejos, nas feridas dele. Como que a gente faz isso? Perguntas estratégicas e o modelo estratégico de vender. O livro, se a pessoa lê com profundidade o livro, ela não precisa fazer curso nenhum. Mas como o vendedor tem preguiça de estudar, tem preguiça de ficar lendo, tem preguiça,
ou alguns têm dificuldade até intelectual de compreender a técnica, porque o spin, gente, eu li 5 vezes, eu levei 6 meses para ler a primeira vez. Contratei um mentor, fiquei 2 anos em mentoria para ter o entendimento disso. Agora, hoje eu sou mentora do spin. É bem profundo, né? É bem profundo, ele é bem técnico, ele é bem analítico. Eu tive muita dificuldade de ler em 2017, mas li 5 vezes, eu li e aí ficava gravando o áudio meu ensinando o vento, né? Entendi. Para eu compreender. Sei. Contratei um mentor e aí dali, agora, tanto é no meu time,